Olá, o meu nome é Alisson Alves e chegamos ao último vídeo dessa sequência sobre a história de Santa Teresinha. No vídeo de hoje falaremos sobre tudo o que aconteceu após a morte e as provas de santidades que foram dadas da vida de Santa Teresinha. Bora lá? Teresa, antes mesmo de morrer, já dava vários sinais de como seria a vida dela no céu. Ela vai dizer que como passou a vida dela na terra pensando no céu, ela passará o céu dela pensando na terra, intercedendo por todos aqueles que precisarem. Até mesmo as suas últimas palavras atestam isso, onde ela disse: agora a minha missão começa. Aproximando de sua morte, Teresa escreveu cartas aos seus irmãos espirituais, onde dizia que do céu intercederia por eles e ajudaria eles na missão, até mesmo pedindo a Deus para que estivesse junto com eles, aonde eles fossem. Após a morte de Santa Teresinha, as superioras do Carmelo haviam pedido a ela, ainda em vida, que escrevesse alguns relatos. Esses relatos, essas cartas, que são chamados de manuscrito A, B e C, foram reunidos, formando um livro, A História de uma Alma, que é uma frase que Santa Teresinha escreveu em um desses manuscritos se referindo à sua história. E com a publicação da primeira edição de A História de uma Alma, foi uma explosão. É dito que foi um furacão de rosas que se espalhou pela Europa, porque todos começaram a rezar, pedir, querer conhecer mais a vida dessa carmelita. É tanto que 17 anos após a morte de Santa Teresinha, já se iniciou o processo de beatificação. Mas antes, gostaria de citar alguns exemplos de milagres que Santa Teresinha alcançou. O primeiro milagre que Santa Teresinha alcançou, que podemos dizer, era um desejo que havia no seu coração, de que as comunhões fossem diárias. Na época de Santa Teresinha, não havia-se a opção de se comungar todos os dias. E após a morte de Santa Teresinha, a própria igreja, revendo em seus concílios, chegou à conclusão de que era necessário a comunhão diária, liberando para aqueles que podiam. Outro que também foi com a intercessão dela, que ela já em vida já dizia, que rezava para que Leônia entrasse em uma ordem religiosa e de lá não saísse mais, e que através dessa ordem alcançasse a santidade. E assim foi, pois Leônia, sua irmã do meio, já havia entrado 2 vezes na ordem das Clarissas, e numa terceira tentativa entrou na ordem das Visitatinas, e lá ficou até a sua morte. E até mesmo nos dias atuais, existem processos que estão estudando a vida da irmã de Santa Teresinha, Leônia, que foi uma vida em persistência buscando sua vocação. É dito que na Primeira Guerra Mundial, os soldados que estavam na guerra viram a carmelita passear no meio das trincheiras e diziam: essa carmelita era Santa Teresinha, que os protegia muitas vezes das bombas e dos tiros que estavam, pelo menos naqueles que estavam ali. Outro milagre alcançado foi um homem que, muito preocupado com a saúde da sua esposa, dava entrada no hotel e que viu uma carmelita se aproximar perto dele e dizer: vai ficar tudo bem. Ele escuta o que ela diz, agradece, sem entender, porque ele não tinha falado para ela que estava preocupado, se volta para a atendente do hotel e ao procurar a carmelita novamente some. Ao perguntar para a moça: você viu uma carmelita que estava aqui nesse instante? Ela respondeu: se é carmelita, não tem que estar aqui, tem que estar no Carmelo. E dias depois, a esposa deste homem veio a ficar curada em outro Carmelo, no Carmelo de Gallipoli. Lá, 12 anos após a morte de Santa Teresinha, uma priora, uma carmelita, estava muito preocupada e ela, se pegando em uma oração à noite, viu uma carmelita se aproximar dela e dizer: o bom Deus se serve dos habitantes da terra, tanto quanto dos habitantes do céu, para socorrer os seus servos. Nisso, aquela carmelita entregou 500 francos para que a priora pagasse as dívidas do Carmelo. A priora, pensando que aquela carmelita fosse Santa Teresa de Ávila, falou: ó minha santa mãe. Ao que Teresa respondeu: não, eu não sou nossa santa mãe. No caso, se referindo a Santa Teresa de Ávila, que foi alguém que reformulou o Carmelo. Teresa falou: eu sou a serva de Deus, irmã Teresa de Lisieux. Então Teresinha se virou e se afastou. Ao que a priora, não compreendendo o que estava acontecendo, disse: cuidado, você não tem medo de se perder? Ao que Teresinha sabiamente respondeu: a minha via é segura, e não me enganei ao segui-la. No caso, se referindo à pequena via. Mesmo diante disso, diante das leituras, as irmãs do Carmelo de Lisieux, ao saberem que estavam se estudando
para entrar num processo de canonização de Santa Teresinha, começaram a se perguntar: bem, se Teresa virar santa de altar, nós também carmelitas vamos virar. Abre parênteses. Porque para elas a vida de Santa Teresinha era comum, igual a de todas as outras. Porque realmente a vida de Santa Teresinha passou despercebida aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Teresa sempre foi uma grande santa, dada ao seu amor. Esses e outros milagres muitas vezes vêm através da novena das rosas, uma novena dedicada a Santa Teresinha. E como ela funciona? Ela são 24 glórias ao Pai em ação de graça pelos 24 anos de vida de Santa Teresinha na Terra. E pode-se acompanhar ao final de cada glória ao Pai a jaculatória: Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ao final, reza-se uma Ave Maria e um Pai Nosso. É dito que após 9 dias, se a sua graça for atendida, você recebe uma rosa. Muitos devotos mesmo, e eu me incluo nisso, recebem os sinais visíveis da intercessão de Santa Teresinha. Já em 1914, 17 anos após o falecimento de Santa Teresinha, já se iniciou o processo de beatificação dela pelo Papa Pio X. E em 1923, ela é colocada como beata pelo Papa Pio XI. E vemos a pressa que Deus tinha com ela, porque em 1925 ela é canonizada. 2 anos após, em 1927, ela é colocada como padroeira das missões. E em 1997, Deus realiza mais um desejo do coração de Santa Teresinha, que é colocar ela como doutora da igreja. Caso você não saiba, os doutores da igreja foram aqueles santos que em vida iluminaram a igreja. Iluminaram com seu conhecimento, muitas vezes teológico, ou através de meditações que penetraram no coração de Deus e compreenderam e foram luzes, grandes luzes para a doutrina da igreja. Ela que tinha esse desejo no coração, como também tinha o desejo de ser missionária. E o Senhor, após a sua morte, ela que na vida não negou nada a Jesus, o Senhor começa a realizar os desejos do coração dela que tinha em vida. Claro que tudo isso para a honra e glória do Senhor, porque com ela se tornando doutora, mostra que a pequena via é um caminho seguro. Bem, e com essa informação final, eu termino essa sequência de vídeos sobre a vida de Santa Teresinha. Você que acompanhou esses 6 vídeos, ou você que só assistiu esse, não perca a graça de pedir a intercessão dela. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa no comentário alguma sugestão. Eu tenho projetos, de fazer sobre a história de outros santos, então acompanha, se inscreve no canal, tá certo? Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Até a próxima!